Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje conversar a respeito dos principais tecidos do corpo humano. Vocês devem perceber que eu tenho já materiais aqui na minha mesa, né? Nós vamos ver que esses materiais vão ser utilizados por mim e alguns são sugestões para que vocês possam utilizar também, para que vocês possam fazer. Hoje, no finalzinho da nossa aula, tem um mão na massa. Vamos ver se vocês gostam dessa ideia que eu vou propor hoje, ok? Mas, antes, vamos para alguns avisos, né? E na questão aí de avisos, essa aula que vocês estão podendo ver pela TV, vocês podem ver também, né, pelo aplicativo. E em relação aí ao aplicativo, vocês podem baixar o aplicativo, o QR Code vai ser colocado aí agora, né? E vocês lá na escola, vocês podem pedir ao gestor, ao pessoal de secretaria, ao coordenador, o número da matrícula de vocês. E com a data de nascimento, dia, mês e ano com os 4 dígitos, vocês vão poder baixar e entrar no aplicativo. E o aplicativo, gente, é bem mais interessante, porque vocês vão entrar na nossa aula no ao vivo, vão poder responder questões, vão poder fazer perguntas para a gente, vão poder dizer qual é a escola de vocês, para que a gente possa agradecer aqui a participação, não só, né, de vocês, mas principalmente o apoio que os coordenadores, gestores, né, os professores estão dando para que vocês assistam a nossa aula. Mas, para quem quiser rever a nossa aula, vocês podem acessar pelo YouTube. E lá no YouTube vocês não têm só essa aula, vocês têm todas as aulas. E vocês vão poder rever quantas vezes quiserem. Não esqueçam que lá no YouTube também tem chat. E nós estamos ligadinhos para ver o que é que vocês estão colocando no chat. Se estão fazendo perguntas, se estão respondendo, não é? Algumas perguntas nossas, se estão dizendo o nome da escola de vocês. Coloquem lá, pessoal. Já que vocês não entram no ao vivo, quem não está conseguindo ainda, nós vamos falar o nome de vocês, né? E agradecer a questão lá no YouTube, da quantas vezes vocês estão participando. É interessante também que através do YouTube, né, além de vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, vocês vão poder também pausar. Hoje não dá tempo de ver a aula toda, vou ver um pedacinho. Na hora da mão na massa, eu não lembro como foi, então vai lá no YouTube, que aí vocês têm como ver toda a informação, né? Vamos dizer, os passo a passo em relação aqui a esses materiais. Então, vocês devem perceber, olha, que nós estamos aqui com alguns materiais, e eles vão ser sugeridos no final. Mas, agora, sim, também, pessoal, para que a nossa aula fique bem mais interativa, nós contamos aí com a questão de Libras, né? A língua brasileira de sinais, né? E a questão aí, nós vamos ver que todo esse movimento, todo esse gesticular, eles vão ser muito importantes para essa questão aí de quê, pessoal? De chegar mais próximo de todos vocês, alunos, familiares, professores, né? E até visitantes, como nós sabemos. E também, vocês não podem esquecer que todos os meses nós apresentamos aqui, né, a questão aí da conscientização. Nós já falamos a importância e o incentivo do aleitamento materno, falamos a questão da saúde do homem, e hoje nós vamos conversar a respeito, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Ou a gente vai falar hoje, e Cláudia, sobre a prevenção da violência contra a mulher. Qual é o que nós vamos falar? Eu vou convidar a professora Cláudia e ela vai escolher se ela vai falar hoje sobre a prevenção e combate à violência contra a mulher ou da pessoa com deficiência intelectual. Porque a cada semana a gente elege um tema. Não é isso, Cláudia? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o combate à violência contra a mulher, professora, porque a deficiência intelectual, 28 a 28 de agosto, a gente deixa para a última semana de agosto, como nós trazemos cada mês de conscientização. Então, o meu alerta de hoje é as mulheres que sofrem realmente violência, que elas não se calem, né? Que elas comecem a falar e dizer realmente o que está acontecendo, denunciem, não fiquem acumulando aquele problema de combate, de ficar recebendo aquela violência como forma natural. Então, gente, é o alerta, conscientizar as pessoas, souber alguma coisa, denuncia, liga para a Secretaria da Mulher, ela tem todo um trabalho de defesa da mulher. Então, não tenham medo, pessoal, denunciem e não aceitem esses processos de violência, tá certo?
Pois é, professora Cláudia, lembrando, né, Cláudia, que às vezes essa violência começa com violência verbal, né? E aí as pessoas acham, é só verbal, é só porque estava nervoso, é porque estava nervosa. Então, essa questão aí é, no primeiro ato, no primeiro momento, não admitir, não aceitar, dizer não e, se for preciso, procurar ajuda, né? A gente pode, vamos dizer assim, acabar com isso à medida que a gente vai em busca dos nossos direitos e luta pela vida, né? Então, vamos conversar sobre o tema de hoje. E hoje teremos os principais tecidos do corpo. Então, hoje nós vamos estudar os tecidos do nosso corpo. E aí, olha, eu estou trazendo para vocês, né, aqui a questão desse dorso, para a gente vai conversar com ele. Mas, professora, não é tecido, a senhora vai mostrar órgãos. Veja o que eu preparei para vocês para fazer a comparação. Mostrar o tecido, mas mostrar em que órgão ele está localizado, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, né, perguntar se vocês já sabiam o que é tecido. Os tecidos, eles são formados por grupos de células de forma e função semelhante. Então, é considerado um tecido um conjunto de células, onde essas células apresentam forma e uma função. Eles estão juntos desenvolvendo uma mesma função. E para isso eles têm que ter a mesma forma. Nós vamos ver no decorrer da aula de hoje que a forma muitas vezes determina a função. Que as formas dos tecidos, né, as formas das células que compõem esses tecidos, determinam as funções que ele realiza. Então vamos lá. Aí a gente vai em relação agora, deixa eu ver aqui, a questão aí de histologia. A gente agora vai estudar, não é? A gente vai para agora, na biologia, então existe uma subdivisão. E aí, nosso corpo é completo, ele é integrado. Por uma questão de estudo, aparecem, não é, esses nomes, essas subdivisões, essas nomenclaturas, para a gente poder entender, estudar, ok? Então, vamos lá. A histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Então, a gente está aí na questão da histologia. E como nós estamos estudando nosso corpo, nós estamos na histologia do corpo humano. E para isso, a gente traz aí né, a questão aí de um tecido. E a gente vai ver no decorrer da aula que aí nós temos vários tecidos. Apenas esse corte, a gente vai ver vários tecidos. No decorrer da aula, fiquem atentos. Porque nesse pedacinho aí, gente, tem tecido nervoso, tem tecido sanguíneo, tem tecido muscular, tem tecido conjuntivo, tem tecido epitelial, que são os tecidos que a gente vai conversar. Então, vamos lá? Agora, em relação a questão, quando a gente vai estudar a questão de tecido, é importante, não é? É muito importante a gente saber a questão aí dos níveis de organização. Em nível de organização, a gente vê que a gente vai partir do átomo, dessa menor partícula, até chegar no organismo, no corpo completo. Então, uma reunião de átomos vai formar a molécula. Um conjunto de moléculas formando aí as organelas. As organelas, quando se reúnem, formam a célula. Um conjunto de células vai formar o tecido. O conjunto de tecido forma os órgãos. Vários órgãos, né, formam um sistema. E vários sistemas vão formar aí o nosso organismo. Então, estou colocando aqui para vocês a questão aí desse nível de organização para a gente ver que esse tecido, né, ele é proveniente de um conjunto de células e vários tecidos vão formar os órgãos. Por isso que a gente, muitas vezes aqui, nós vamos apresentar a questão aí de órgãos, ok? Vejam que interessante, como eu disse a vocês, que eu ia trazer ainda aquele pedacinho, né? Aquele pedacinho de tecido, que é um modelo de tecido representativo em 3D. Então, a partir dessa imagem, eu acredito que dá para a gente ver o que eu estava conversando, que esse tecido aí, né, esse pedacinho aí, eu tenho vários tecidos. Tecidos que vão formar aí os vasos sanguíneos, o próprio sangue, tecido que vai, a questão aí dos pelos, né, a questão também da transpiração. Por isso que a gente diz que esse pedacinho só, eu vou ter vários tipos de tecido. E a gente está mostrando que ele está em 3D, porque a gente consegue ver, não é, algumas partes, esse corte, em algumas partes, até uma abertura para a gente ver como é embaixo. Parece até
algo em camadas, né, gente? A gente diz, professora, vamos fazer uma comparação. Pois é, a gente vai ver que esses tecidos estão organizados aí em camadas. Continuando. Para a gente falar a respeito do tecido, é muito importante que a gente perceba que no corpo humano existem vários grupos de células semelhantes entre si. E cada grupo constitui um tecido. Então, a gente está diante agora de um conjunto, né? Vários tecidos. A gente vai ver que esses vários tecidos, existe característica, existem células especiais e células que têm função. Na hora que eles estão formando aquele tecido, eles têm funções semelhantes. Vamos lá? Então, aí, os tecidos são classificados de acordo com o tipo de célula, né? Os tipos de célula e da substância intercelular. Então, a gente vai ver que dependendo da substância que compõe esse tecido, a gente vai conseguir, né, perceber aí e até mesmo classificar. Então, para um cientista, para um estudioso, para um pesquisador, né, ele identificar o tecido, ele vai poder observar o tipo de célula, mas também a substância. Isso que está passando aí rapidinho, é como se a gente estivesse vendo um tecido, um corte de um tecido, no microscópio. E essas passagens aí, seria alguém manuseando rapidamente para a gente poder ver vamos dizer, várias partes em relação a um tecido. É uma lâmina bem fininha, como a gente já conversou sobre o microscópio, que a luz conseguiu passar. E ao lado tem algumas imagens representando aí os tipos de tecido, ok? Continuando. Mas, para que a gente possa, né, identificar, para que a gente possa saber a função de cada um, além de observar os tipos de célula e o material intracelular, a gente vai ver que esses tecidos, eles foram classificados de acordo com essas categorias. E aí nós temos os 4 principais tipos de tecido do nosso corpo. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e o tecido muscular. Então, ao lado de cada setinha aí com o nome, a gente tem mostrando um tipo de tecido, um recorte, não é? Do tecido. E aí, eu vou apontar aqui rapidinho cada um deles para que vocês percebam. Então, no tecido epitelial, aqui tem um corte de imagem que vocês já viram hoje, mostrando aí a questão da pele. E a gente vai ver na pele qual é o pedacinho que é classificado como epitelial. No tecido conjuntivo, está aqui uma outra representação. A gente vai ver que esse tecido conjuntivo, como o próprio nome está dizendo, ele vai compor muitas partes do nosso corpo. O outro é o tecido nervoso. Veja que interessante a célula nervosa, não é? Ela é bem alongada, tem uma parte central, tem como se fosse uma grande cauda, que a gente vai fazer também comparações. E o tecido muscular, a representação que nós temos aqui em 2 tipos. Que aí você vai dizer, professora, aí forma o nosso músculo, forma todos os nossos músculos do nosso corpo. E aí vocês vão ver algumas curiosidades. Será que vocês sabiam que eu tenho aqui, ó, um órgão agora na mão, que ele é formado de um tecido muscular, e a gente vai saber por quê, né? Será que vocês conseguem identificar que órgão é esse? E a gente vai conversar sobre ele e outros também, ok? Então, aguardem que a gente vai conhecer aí também esse tecido muscular. Na continuação, eu trouxe para vocês uma representação, uma informação rápida de cada um deles. Embora nós hoje vamos estudar 2 e no nosso próximo encontro vamos estudar os outros 2. Vejam aí, o tecido epitelial, ele né, qual é a função dele? É revestimento, ele reveste todo o nosso corpo. A outra questão é a sensibilidade, na questão do tato. Então, a gente já vai ver que ele está próximo, né, das extremidades do nosso corpo. E aí, a partir do tato, a gente consegue, né, perceber o que nos toca ou o que a gente está tocando também. Outra coisa bem interessante, que o epitelial, ele é responsável por secreção. Como assim, professora? A gente vai ver aí a questão de algumas secreções. Vamos falar a questão aí da transpiração, já que eu estou mostrando a pele. Vai ter eliminação aí, né, de substância. E esse tecido, ele vai ajudar. O outro é o tecido muscular, né? O que eu tenho no tecido muscular? Ele é responsável pela movimentação através de contração. É bem interessante que os músculos do nosso corpo são verdadeiros elásticos. E à medida que esses elásticos contraem, né, e se estendem, a gente vai ter aí alguns movimentos.
É bem interessante saber que no elástico comum, né, de uma roupa, de uma bolsa, a gente vai ver quanto mais a gente usa, mais ele se desgasta. Os nossos elásticos são diferentes. Quanto mais a gente usa, mais ele vai tornar bem mais eficaz, bem mais, vamos dizer assim, pronto a realizar mais funções. Quando a gente não usa muito, é que ele vai ficar flácido. Né? É o inverso do elástico que a gente tem aí no nosso dia a dia. O outro é o tecido conjuntivo. Como eu disse para vocês, olha, ele é responsável pelo preenchimento, pela sustentação, pelo transporte e defesa do nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele vai estar presente em todo o nosso corpo. E aí as funções são as mais diversas. Desde preencher, sustenta, né, transporta e ainda defende o nosso corpo. Aí no tecido conjuntivo a gente vai ter uma curiosidade. Que muita gente diz assim, mas será que é um tecido com essa consistência nesse estado físico? Vejam aí. E por fim aqui, o tecido nervoso. É responsável pela percepção e condução dos estímulos nervosos. E aqui, onde antes eu mostrei apenas uma célula, agora eu estou mostrando um tecido, um conjuntinho de células nervosas, formando aqui, olha, um verdadeiro, né? Parece até um fio, levando essas informações. É assim que a gente compara o nosso sistema nervoso, né? A questão aí de uma rede de fios elétricos, fazendo todo o movimento do nosso corpo e indo para a parte central. Mas, o que é que nós temos agora, professora? Agora a gente vai para um tecido, que é o tecido epitelial. Como eu disse a vocês, nós vamos estudar primeiro, né? Hoje 2 tecidos e na próxima aula, no próximo encontro, mais 2. Mas vamos para o epitelial. Ele é formado por células justapostas, entre as quais se encontram pouca substância extracelular. Então, a gente vai primeiro para essa informação. E aqui eu vou apontar para dizer a vocês por que esse termo justaposta. As células, elas estão coladinhas uma na outra. Por isso que quase não existe substância extracelular, que é a substância que está entre uma célula e outra. Vejam que eles são, né, bem juntinhos, eles estão bem coladinhos. Nós vamos ver em outros tecidos que existe um espaço para essa substância intracelular. Então, aí nós temos. Agora vem uma curiosidade. Esse tecido, ele é classificado como avascular, ou seja, eles são avasculares, não tem vaso sanguíneo. É por isso que às vezes a gente arranha, né, a nossa pele e a gente olha que sai um líquidozinho transparente e não sangue, porque a gente não rompeu nenhum vaso, porque nós arranhamos apenas essa camada superficial, essa camada classificada como epitelial. Agora, para a gente estudar que existem formas, né, e de acordo com as funções, nós vamos encontrar o tecido epitelial de forma achatada, os tipos, né, achatadas, cúbicas e cilíndricas, né? Aí como fosse um verdadeiro, vamos dizer assim, uma cerâmica, um ladrilho, um azulejo, um pedacinho após o outro, tijolinhos. E aqui a gente vai ver em forma cúbica e em forma cilíndrica. Existem ainda outras classificações, onde a gente vai dizer que ele é uma camada simples, é uma camada, né? Existem várias camadas de célula para montar, existem pseudocamadas que até parecem, né, que tem mais de uma e coloca aí para a gente. Então, essa seria a primeira informação. E não esqueçam que esse tipo de tecido é avascular. Ou seja, não tem, esse prefixo A quer dizer que não tem vasos, ok? O que é que nós temos mais a respeito do tecido epitelial? Vejam que interessante. Ele pode ser classificado em 2 tipos principais. O epitélio de revestimento e o epitélio glandular. Eu trouxe para vocês aí a questão da pele. Lembra que essa imagem já foi passada. E aí, nessa questão, eu estou trazendo apenas a epiderme. Eu vou apontar aqui para vocês. Então, naquele desenho que eu apresentei, desde o primeiro, acho que dos primeiros slides, ele aqui, olha, está bem larguinho, mas a epiderme, que é o tecido epitelial, é só essa camadinha de cima. Aqui nessa outra nós vamos encontrar outros tipos de tecido. A gente vai encontrar aqui, ó, junto do espelho, a gente vai encontrar tecido muscular, a gente vai encontrar tecido sanguíneo, onde existe aqui esses vasos, tecido conjuntivo, a questão aí do tecido adiposo, que forma a gordura do nosso corpo.
E a questão aí da epiderme tem uma curiosidade. É na epiderme que a gente vai encontrar a melanina. E para mostrar a melanina, eu estou colocando aqui as cores de pele. Existe uma aqui que está tão clarinha que talvez vocês nem consigam observar. Então, vai do preto, não é? Até esse aqui, até o albino. Aquele que a gente não consegue ver a coloração. E aqui vai a minha dica. Se você quer falar, né, de cor de pele, você está falando de uma dessas. Então, sejam mais claros na hora de usar esse termo. E outra coisa interessante, o tecido epitelial, ele também apresenta aí a questão glandular. Ele vai formar, assim, algumas glândulas e vai revestir algumas, não só a parte externa do nosso corpo, toda essa pele aqui, como também alguns órgãos. Alguns órgãos internos, a gente vai ver que eles tem a parte interna revestida pelo tecido epitelial. E ainda a questão aí de algumas glândulas. Então, vejam que na mucosa da boca, a gente vai ver aí esse tipo de tecido do nariz, né? E outros mais. Então, vejam a questão aí do tecido epitelial. Aqui vai a dica dizendo que é só essa camadinha bem fininha, que é a epiderme. A gente vai ver depois que existe a derme, a mesoderme e outras camadas da pele. Mas essa é quem vai apresentar a melanina, que é uma substância que dá a cor, né, à nossa pele. Outra curiosidade a respeito da pele é que é o maior órgão do nosso corpo. Se for retirado toda a pele, a gente vai mostrar aí que ele é maior do que todos os outros órgãos. Vejam também essa questão como é interessante. Mas vamos continuar. Agora nós vamos para o tecido muscular, né? No tecido muscular, são células alongadas e especializadas em contração, como eu já coloquei antes. Então, aí a gente vai ver a questão do coração, nós vamos ver os músculos, né? Que é aí a questão principalmente dos membros superiores e inferiores, mas quero dizer também a questão de músculos que estão na nossa face. E à medida que eu falo, à medida que eu gesticulo, eu estou movimentando todos esses músculos, né? À medida que a gente faz uma careta, que faz um sorriso, que faz cara de bravo, que faz cara de triste, a gente também está movimentando. E outra questão aí, né, da questão de alguns órgãos em relação aí ao outro tipo de tecido muscular. Então, prestem atenção. E como eu falo de contração, eu trago para vocês essa imagem. Os movimentos que ele está fazendo, a gente vê que, ora, alguns músculos estão contraídos e, ora, estão estendidos. Né? Como é aquele velho muque que a gente, às vezes, quer representar, quer mostrar para alguém. Então, a gente está mostrando aí ele contraído. Na hora que a gente solta o braço, a gente está mostrando ele distendido. Então, a gente fala a respeito do tecido muscular, compondo aí o nosso corpo. Mas vamos mais, tem mais informação sobre o tecido muscular. Aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre o tecido muscular. Primeiro, é o tecido muscular que garante a movimentação do corpo. Né? A questão, ele promove a estabilidade das posições corporais. Então, tecido muscular aí, muito importante. Outra curiosidade, eles são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo. Então, é ele que vai ajudar aí a impulsionar esse sangue. Dos alimentos pelo sistema digestório. Então, à medida que a gente começa, né, a mastigar e a engolir, o tecido muscular, ele vai ajudar nessa deglutição, nesse momento que a gente está aí engolindo esse alimento. E os movimentos, né, respiratórios, na medida que a gente infla, enche os pulmões e esvaziam, também é graças aos movimentos musculares. Né? E também a questão aí da urina, né, a eliminação da urina pelo sistema urinário. Então, vejam como é interessante o tecido muscular presente nas funções vitais do nosso corpo. Ok? O que é que nós temos? Agora a gente vai falar na questão de divisão. Lembrando mais uma vez que tudo isso está sendo dividido para a gente aprender a questão do funcionamento, mas no nosso corpo tudo isso acontece de forma integrada. Então, há 3 tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado, o esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Em relação a esses tecidos, a gente vai conversar sobre cada um. E aí eu vou convidar a professora Cláudia para se despedir e vou voltar com um pedido, como eu disse a vocês, a questão aí do mão na massa. Aí, professora Isabel, Sabino está aqui, professora, participando da aula, identificou logo o órgão que você mostrou, o coração. Ele está bastante atento e está gostando muito da nossa aula, está achando bem interessante. Então,
Já agradecer a vocês a participação e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, aí eu falei para vocês que a gente teria uma mão na massa. Eu vou dizer a vocês que sempre tem em casa uma caixinha com trecos, né? A gente diz com materiais que a gente vai poder aproveitar. Vejam o que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe os tubinhos de papel higiênico, que seria interessante a gente ter. Algumas caixinhas, também é interessante, né, para a gente montar. Esse aqui eu já comecei. Será que vocês vão saber o que é que eu estou querendo fazer com esse tubo? E que eu já fiz um corte. Olha qual é a minha proposta, tá? Veja a minha proposta aqui, que não vai ser só para essa aula. É para vocês juntarem, mas para outra aula também. Vejam aí a mão na massa. Com objetos diversos, reaproveite. Construa o modelo de tecido estudado hoje e apresente para a sua professora e seus colegas. Então, a minha sugestão aqui é que vocês juntem esses materiais, né? Eu vou mostrar aqui mais uma vez o que eu tenho. Às vezes, uma caixinha que foi, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Uma caixinha de uma lembrancinha lá de aniversário. Então, eu guardei. Ela vai servir para fazer um tecido, ok? Recortes lá na escola. Pede recorte, né, desse papelzinho, desse papel brilhoso, né, colorido, que vocês vão precisar. Então, aqui é para a gente montar o nosso mão na massa. Hoje, como uma ideia inicial, na próxima aula a gente continua. Então, não esqueçam de juntar esse material e quem já percebeu como é que pode construir, constrói do tecido que a gente viu hoje. Ah, professora, com essa caixinha dá para a gente fazer alguma coisa em relação ao tecido epitelial. Então, vai lá e constrói, tá certo? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua ainda com tecidos do nosso corpo. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.